Oi, 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 mais uma vez aqui. Quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você estiver assistindo. Mais uma vez aqui para aprendermos mais ainda sobre a palavra de Deus. Lembrando que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E, bom, hoje eu trouxe um tema também importante, sempre é, né? Passei aí duas semanas, né, falando, nos dois últimos vídeos aí, falei sobre aí a astúcia do mal, como ele age, como ele vem de forma tão ali, né, quietinho, agindo, infiltrando, e quando percebemos o mal já se alastrou ou fez um estrago bem grande. Então, nada mais propício do que trazer hoje o tema sobre a armadura de Deus, que é justamente ela que vai nos proteger dessas investidas do mal. Bom, já entreguei este momento nas mãos do Senhor para que o Espírito Santo venha me guiar em tudo que eu for falar, que eu não venha falar de mim mesma, mas daquilo que o Espírito quer nos revelar na palavra para que a gente venha aprender mais e mais. Então, para a nossa palavra de hoje, eu vou trazer um texto lá de Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. É pequenininho, vou ler rapidamente para a gente ir explanando sobre o assunto, entendendo cada ponto. Então é assim, ó, a armadura de Deus. Finalmente, aqui o apóstolo Paulo falando aos Efésios, tá assim, ó. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Bom, este texto é um texto muito conhecido, muito falado, né? Já ouvi várias e várias mensagens sobre esse texto. E primeira coisa que ele começa falando é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? E sim contra potestades. Aqui eu li na NVI, fala nossa luta não são contra pessoas, e sim contra espíritos malignos que agem através dela. E aí muitas vezes a gente trava a luta com a pessoa errada, porque se somos cristãos e buscamos cada vez mais pela palavra e discernimento dela, a gente começa a entender que a gente não tem que ficar brigando com as pessoas, porque a nossa briga é com quem está agindo através dela. Isso não quer dizer que você vai aceitar que as pessoas façam qualquer coisa com você, te agridem verbalmente, te faça de gato e sapato. Não, não é isso. A gente deve corrigir e repreender quem vem nos atacar. Mas a gente não deve retribuir na mesma moeda, partir para a guerra, não quero mais falar com você, né? Enfim, arrumar inimizade, não. A gente tem que sim chamar atenção pelo ocorrido. Se estamos certos, o outro está errado. Porque quando a gente também está errado, a gente tem que reconhecer.
Porque muitas vezes a gente dá brecha também, para que o mal venha lançar setas nos nossos pensamentos, nos faz agir com o outro de forma inadequada. E aí, nesse momento, a gente que foi influenciado, devemos rapidamente reconhecer, se arrepender, pedir perdão, né? Então, para começar, nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Se você não viu os 2 vídeos aí para trás, né, da sexta retrasada e sexta passada, aliás, da semana passada foi no sábado que foi ao ar. Mas são os 2 aí na sequência. Eu vim falando da sutileza do espírito do mal em agir para nos desestabilizar, para nos influenciar, para nos passar rasteira, sabe? E é importante que você veja, porque, veja bem, nós precisamos conhecer com quem estamos lutando, com o que e com quem, né? Nós precisamos desse discernimento, porque para a gente se preparar, para a gente perceber a ação do mal e rapidamente repelir. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ainda lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4 e 5 fala assim, ó: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, como que a gente vai, né, fazer isso? Porque aqui está falando que nós lutamos com armas espirituais, que não são armas humanas, que a gente vai destruir as fortalezas através da armadura de Deus, que é sobre o que eu vou falar agora. A armadura de Deus, que vem justamente citando aqui 6 itens importantes para que a gente possa se armar da cabeça aos pés contra as ciladas do inimigo. E aí, em alguns momentos, essa armadura vai fazer com que a gente só resista, né? A gente vai estar aqui com o escudo, a gente vai resistir. Não tem um versículo que fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Pois é. Mas vai ter momento que a gente vai desembainhar a espada e vai atacar. A gente vai ferir o inimigo, assim como Jesus fez lá no deserto. Mas eu vou chegar lá porque eu vou falar de um por um. Então aqui, ó, vem citando assim primeiro, ó. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Cinto da verdade. O cinto, se você observar, na capa eu coloquei um cavalheiro com todos os itens da armadura, né? Se você notar, o cinto, ele liga ali a parte de baixo da armadura com a parte de cima. Ele une, né, para ficar ali uma coisa só, protegendo cada espaçozinho, cada coisinha. Então, esse cinto tá falando que é o cinto da verdade. E nós sabemos que Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus é a verdade. E mais, fala Jesus é a verdade e a verdade que liberta. Ou seja, ela não nos deixa enganados. Então, como que eu faço para adquirir este cinto da verdade para que eu não fique enganado, para que eu seja liberto de toda mentira do mal que vem contra mim? Estudando a Bíblia, crendo na palavra de Deus, né? Buscando ali ter tempo de intimidade. Por quê? Porque através disso a gente vai tendo cada vez mais conexão. Gente, eu e a Magda, não é novidade aqui para quem já acompanha o canal e quem nunca viu nenhuma mensagem, é só para saber quem tá aqui na descrição do vídeo, links do canal dela. Nós somos parceiras aí de estudo da palavra de Deus, de oração, e a gente vem aprendendo tanta coisa simplesmente pelo fato da gente ter buscado intimidade com Deus, ter buscado ou não, estamos em constante busca, né? A gente tem esse compromisso de todos os dias ter o nosso momento ali, cada uma
né, em separado com Deus, e depois a gente se junta para estudar a palavra, que é essa verdade que nos liberta e tem libertado a gente de tanta coisa. Vocês não têm noção. Eu falei aí para trás, perguntas que não querem calar, o título aí da capa do vídeo, se eu não me engano. Que tem coisas que a gente aprendeu desde nova dentro da igreja que nem sequer está falando lá na palavra de Deus, que é coisa que vem de tradições religiosas que não está na palavra de Deus. E aí dá margem para trazer coisas que, na verdade, não são bem daquele jeito. Porque a gente não pode fazer uma interpretação que foge do contexto. Eu até citei lá nesse vídeo. E nesse estudo que a gente vem tendo, nesse momento de comunhão com Deus, onde a gente está em constante busca e pedindo sempre pela sabedoria divina, Deus tem mostrado tanta coisa que a gente escutou desde a infância e que não está na Bíblia, que eu fiquei boquiaberta. Por exemplo, mesmo, vou citar dois exemplos aqui, que eu descobri, acho que foi hoje, no nosso culto, ontem, né, que eu tô gravando à noite, no culto de quinta-feira, que a Magda veio trazer, porque essa informação ela recebeu primeiro, e ela veio falar: Jocélia, você me falou um dia desse que o apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, e o apóstolo Paulo decapitado. Onde que você leu isso na Bíblia? Eu falei: não sei onde que está escrito, vou pesquisar. E para minha surpresa, não tem na Bíblia, não tem. Então a gente não pode dar margem. Jocélia, mas isso vem de fatos históricos, tá? Mas não tem na Bíblia. Então eu não sei se quem falou a verdade ou falou mentira, se aquilo não está na Bíblia. Então eu não vou falar daquilo que não está na Bíblia. Uma coisa que Deus bateu bem forte com nós duas desde o início, até mesmo porque a gente se propôs a vir para o canal falar do amor dele. A Magda começou falando, depois ela entendeu, Deus pediu a ela para ela falar para pessoas que não creem em Deus, ensinando a ser bom, ensinando amar o próximo, sabe? Porque não precisa acreditar em Deus para fazer isso. E aí, se a pessoa já vive uma vida correta, fica muito mais fácil do amor de Deus ali alcançar aquela pessoa. Então nós estamos fazendo trabalhos distintos, mas desde o início, quando a gente se propôs a estudar, a aprender, pedindo que o Espírito Santo nos guie, uma coisa que ele deixou bem claro: tudo tem que estar pautado na palavra, na Bíblia. Então, quando a gente descobre que a gente fala coisas e ouviu coisas, aprendeu coisas que não estão aqui na Bíblia, a gente fica bem assustado, tem hora. Agora não mais, porque a gente já vem nesse processo entendendo muita coisa, que não é nem por mal, porque foram sendo ensinados, e aí vai aquela cascata, né? Aquele efeito dominó, e a gente acaba aprendendo coisas que não estão na Bíblia e a gente achando que tá. Mas enfim, então, para que a gente adquira esse cinto da verdade, é necessário estudar a palavra de Deus e pedir ali o Espírito Santo que venha nos revelar, porque é Ele que revela a palavra. Foi através do Espírito Santo que todos esses homens escreveram, cada um pedaço deste livro, né, que juntou vários e compôs um livro só. Tanto que são épocas diferentes, foram escritas, pessoas que nem se conheceram, e ela se completa. Então, não tem como ter dúvida de que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Seguindo então para o ponto 2, segundo item dessa armadura, é a couraça da justiça. A couraça é aquela, né, que fica assim na frente, protegendo todo o peitoral ali, né? Então aqui, ó, ele protege o coração, né? A couraça protege o coração, representando o quê? Jesus, que protege o nosso coração do pecado. Jesus nos protege. Ele pagou pelos nossos pecados. Então, ele nos livrou da culpa do pecado. E uma vez que a gente o aceita, o pecado não nos domina mais, porque agora nós temos o Espírito Santo para nos alertar dia a dia quando a gente peca. E aí, quando a gente peca, o que acontece? A gente se arrepende. A gente se arrepende e tem que deixar, porque
Não existe você falar assim, eu me arrependi de tal pecado e continuar fazendo, aí não arrependeu. Então, é justamente esse arrependimento e esse deixar de fazer que vai fazer com que você coloque a couraça da justiça, porque você entendeu o que precisa, né? Jesus lá, na época que ele esteve aqui, quando alguém vinha, até ele falava bem assim, a mulher mesmo que queriam apedrejar, né? Que ela estava cometendo adultério e tal. Que chegou vários para apedrejá-la e Jesus falou bem assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Ele falou desse jeito, foi saindo um a um. O que Jesus virou e falou para ela, filha? Os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Então, para a gente conseguir adquirir essa couraça da justiça, a gente tem que se arrepender e não pecar mais. Jocélia, mas é impossível não pecar mais. Sim, aqui ele não está falando que agora você tem que virar santo e não pecar mais. Nunca mais. Aqui ele está falando do mesmo pecado. Você já conhece, você sabe que isso daí é errado, não sabe? Então não comete isso mais. Eu sempre bato na tecla aqui de que na vida do cristão o pecado é acidente. Não pode ser costume, não pode ser constante. É um acidente de percurso. Pecou? Se arrependa o mais rápido possível, peça perdão e volta para a rota. Né? Se saiu da rota, volta para a rota. Então, dessa forma, a gente vai aí adquirindo a couraça da justiça. Depois vem os calçados do Evangelho da Paz. Os calçados protegem o quê? Os pés. E protegendo os pés, o que a gente entende? Que os nossos caminhos são protegidos por Deus quando a gente calça esses calçados do Evangelho da Paz. A gente agora está deixando Deus guiar nossos passos. E aí, uma vez que Deus começa a guiar nossos passos, a gente começa a errar menos. A gente, agora tem uma forma de se comportar diferente, a gente já não faz as mesmas coisas que fazia antes de entregar a vida a Ele. As coisas vão mudando pouco a pouco, dia após dia. E não é nada, nem que a palavra de Deus fala que não é por força nem por violência, mas pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai entrando, penetrando e vai fazendo uma faxina em nosso coração. E não é nada que a gente venha sofrer. Se você está sofrendo para largar alguma coisa, é porque você não entregou o seu coração totalmente na mão de Deus. Porque se você entregar e começar a buscar dia após dia intimidade com Ele, você vai ver que tudo vai saindo tranquilamente, sem você nem perceber. Quando você vai se dar conta, você já não está fazendo um monte de coisa que você fazia antes. E se por acaso em algum momento acaba acontecendo alguma coisa, menti, fiz isso, nossa, é na hora que o coração fica contrito. Você fala, meu Deus, me perdoa. É na hora, não passa um segundo, é um segundo, para você na hora a ficha cair assim, ó, Espírito Santo te tocando. E aí na hora seu coração se constrange perante a Deus e você se arrepende. Então, nesse movimento de calçar o Evangelho da Paz, como que se dá isso? Justamente quando a gente entrega o caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará, e a gente começa agora a ser dirigida por Ele. E aí, as nossas atitudes começam a promover a paz em todas as situações. O Evangelho da Paz não é do contrito, não é do combate, não é de agora a minha religião é certa, a sua errada, não é de pontar dedo, não. Não, ele nos convida para promover a paz em todas as situações. Aliás, Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele, como que se diz, ele ataca o pecado. É o pecado. Assim devemos ser nós, dentro de casa, com todos ao nosso redor. Quando alguém erra conosco, a gente vai criticar a atitude,
E não a pessoa, você é isso, você é aquilo. Não. Você fez isso, você fez aquilo, isso não tá certo. Você não pode rotular a pessoa. Nem Deus faz isso. Nem Deus faz isso. Então, a partir do momento que a gente entrega nosso caminho ao Senhor para Ele dirigir, a gente agora começa a calçar esses calçados do Evangelho da Paz e começa a promover a paz em todas as situações. E aí, logo adiante, vem o quarto item, escudo da fé. O escudo serve para proteger aqui, a gente coloca aqui o escudo, e aí ele protege contra pedrada, contra setas, tudo que julgarem, o escudo protege. Você protege aqui para não ser atingido. Então, lembra, tem uma parte que fala, não vou lembrar como, que eu não sei, acabei não separando, lembrei agora, que fala os dardos inflamados do inimigo. Então esse escudo serve para nos proteger desses dardos inflamados do inimigo, né? Escudo da fé. Então a fé nos ajuda a acreditar, a não dar ouvidos a acusações, a críticas, às dúvidas, aos desânimos, né? Que muitas vezes o espírito do mal vem, taca na nossa mente, isso não vai acontecer não. Mas Deus me prometeu. Mas quanto tempo já? Você acha? Acho que foi coisa da sua cabeça, ele não te prometeu nada não. Ou então ele vem trazendo assim, você acha mesmo que essa situação vai mudar? Olha em volta, é impossível isso dar certo. E aí ele vem com as setas, né, lançando, e aí você, com o escudo se protege, e com a fé você começa agora a repreender, resistir, para que ele fuja de você. Então, para que a gente venha adquirir esse escudo da fé, a gente começa a ter atitudes que irão aumentar a fé. Porque através dela a gente vai ter posicionamento de usar o escudo. O que aconteceu lá com Jesus, lá no que eu falei que ia citar, no deserto? O Satanás veio ali, né, julgando ali, né, você não é filho de Deus, então faz isso. E aí Jesus, ele combateu ele naquilo que ele estava falando. E ele teve que recuar. E aí, e outra coisa, ter atitudes que irão aumentar minha fé. Que atitudes são essas? Na palavra de Deus fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá, mas é só você ficar ouvindo pregação na igreja, aqui no YouTube, em outras redes? Não. Pode colaborar? Até pode, claro que pode. Se a pessoa está falando da palavra de Deus com sinceridade, com temor, sim, irão cooperar, mas não é só isso. É você pegar a palavra de Deus e estudar. É chamar o Espírito Santo, é você ter constância, é você ter momento de intimidade com Deus. Porque, pensa bem, como você começa a confiar em uma pessoa? Como é que você começa a confiar em uma pessoa? Não é estreitando o relacionamento, tendo amizade, e aos poucos ela vai ganhando sua confiança e você vai ganhando a confiança dela, ao ponto de você passar a acreditar nela, naquilo que ela faz, e ela também em você. Não é dessa forma? Com Deus é a mesma coisa. A nossa fé vai aumentando à medida que a gente o conhece cada vez mais, à medida que a gente entende quem ele é. É dessa forma. Então, busca ter intimidade com Deus para que você consiga se armar com o escudo da fé. Aí depois vem, capacete da salvação. O capacete, protege a cabeça, os pensamentos, né? Vem te protegendo de toda aquela ladainha que às vezes o espírito do mal vem para tentar te desestabilizar, te tirar da rota, né? Como eu falei, isso não vai acontecer, nossa, é impossível. Olha em volta, nada mudou. Quanto tempo que você vem esperando alguma mudança? Quanto tempo que você vem esperando aquela porta se abrir? Quanto tempo você está orando por aquele filho, por aquele marido, pela aquela esposa? Quanto tempo?
Nossa, você não cansou ainda não? Você tá vendo que não tem jeito? Você tá vendo que isso não vai acontecer? É desse jeito que ele vem. E a gente, às vezes, fragilizado, acaba desanimando e parando de lutar, de interceder. E não é dessa forma que a gente vai conseguir vencer. Por isso que é importante o capacete da salvação. E para que a gente consiga adquirir esse capacete da salvação, a gente precisa de ter discernimento da palavra de Deus, porque uma vez que a gente tem discernimento, a gente começa a perceber, através do Espírito Santo, quando o pensamento é um ataque na nossa mente. Porque nossa mente é um campo de batalha, onde o inimigo mais tenta criar fortalezas. É onde ele mais tenta criar fortalezas. O versículo que eu li, acho que eu acabei desmarcando, deixa eu ver. Não, tá aqui ainda, ó. O versículo que eu li, ó. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Porque Satanás trabalha dessa forma, ó. Destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todos os pensamentos para torná-lo obediente a Cristo. Então, se vem qualquer pensamento contrário, rapidamente a gente percebe, porque estamos nessa caminhada com Deus, estamos ali juntinho com o Espírito Santo, que está para nos alertar, nos ajudar em tudo. E aí o que acontece? Rapidamente a gente percebe e combate. E leva esse pensamento cativo. E coloca os pensamentos de Deus. Não, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra a terminará. Não é no meu tempo, é no tempo dele, porque ele é perfeito e ele sabe o que precisa. O que precisa para acontecer. Então, eu não vou desanimar, eu não vou me desestabilizar. Embora esteja difícil, mas Deus está comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, nesse momento, a gente grita por socorro. Eu e a Magda né, estamos vindo nesse processo de alcançar esse equilíbrio nas emoções. E não é fácil, gente. A gente é atacado de todas as formas. Em nossos pensamentos, numa palavra que alguém lança, em algo que acontece externo. Ele vem de todas as formas. E aí, o que a gente tem que fazer quando a gente ainda não conseguiu ainda colocar o capacete da salvação, mas a gente está a caminho? A gente percebeu o ataque, a gente grita por socorro. Pai, Jesus, chama o Espírito Santo, chama a família toda. Me ajuda, porque sozinha, sozinho, eu não dou conta. Clama na hora, vem. Ele manda anjos, o Espírito Santo vem e te tira daquela desestabilização. Ele envia alguém, ele envia uma mensagem pelo WhatsApp, através de alguém, ele irá te socorrer. Porque na palavra dele que todo aquele que você chegar a ele com amor, ele livrará e colocará a salvo. Está lá no Salmo 91. Então, a partir do momento que a gente percebe, mas ainda não tem força, o capacete ainda não está posto, estamos nessa caminhada de conseguir nos armar. Grite por socorro. Não tenta sozinho, porque sozinho nós não damos conta. É com auxílio do Espírito Santo que Jesus falou que nos deixaria para nos auxiliar. Quando ele subiu, ele falou, não vos deixarei órfãos. Que o Espírito Santo ia ficar aqui, que ele é o Consolador. Ele geme com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Então, que a gente possa contar com o Espírito Santo e rejeitando aí todo o pensamento errado que vai contra a palavra de Deus a nosso respeito. E o último item, que é a espada do Espírito, que justamente serve tanto para nos defender, quanto para ferir o inimigo. Ferir o inimigo, porque a palavra de Deus é a espada. E o Espírito Santo que nos auxilia, tanto para entendê-la, né? Como para usá-la da forma certa, para combater ali o mal, da forma certa e na hora certa. Jesus, lá no deserto, ele usou a espada do Espírito contra o inimigo. Capacete da salvação, ali ele estava todo armado.
com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo estava o tempo todo ali do lado dele, mas ele estava todo armado. E aí ele combateu o espírito do mal, feriu com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Quando o espírito do mal vinha falar com ele, transforma essa pedra em pão. Aí ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, se você for filho de Deus, se joga daqui, certamente. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e você não se machucará. Aí Jesus combateu, mas na palavra também fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? E aí ele vem tentando com argumentos lógicos, porque veja bem, Jesus, se ele quisesse transformar as pedras em pães, ele não poderia? Ele não tinha feito a multiplicação? Aliás, foi depois, né, que ele multiplicou o pão. Antes ele passou pela tentação. Mas ele deixaria de ser Jesus? Não deixaria. Só que ele estaria aceitando a tentação, ouvindo alguém que estava tentando provocá-lo para tirar ele do eixo. Porque eu vi um dia desse, um videozinho pequeno, que o rapaz explicava justamente sobre isso. Ele fala assim, quem é não precisa provar nada para ninguém. Quem é não precisa provar. Você tem que se manter na verdade. E você não tem que ficar criando provas para provar quem você é. A pessoa, se ela quiser reconhecer, perceber, né, conhecer, é com ela. Você não precisa ficar dando prova. Você não precisa ficar como os fariseus, jejuando nas esquinas, mostrando que está jejuando. Entre você e Deus. Você não precisa ficar falando, abrindo a boca para falar, eu dei esmola, eu ajudei, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Quem não precisa provar nada para ninguém. Porque Deus sonda os corações. Ele sonda os corações. Quem faz para querer a glória para si mesmo, vai receber só essa glória mesmo que dos olhares humanos, de um elogio, de nossa, você é o cara, você é isso. Vai ficar só com isso mesmo. Agora, se você é uma pessoa que ama a Deus, que ama o seu irmão, que abre o coração para ser bênção na vida do outro, se derrama na presença do Senhor, a sua recompensa vem do Senhor. Se você faz de coração, não para querer mostrar para A ou para B que você é bonzinho, que é isso, que é aquilo, Deus contempla o seu coração e o seu galardão vai estar preparado. Então, quando a gente combate as mentiras que Satanás levanta contra a gente, né, e as tentações, declarando essa verdade da palavra de Deus, a gente neste momento está usando a espada do Espírito. A gente está se armando com a espada do Espírito. Então, que no dia de hoje a gente venha fazer cada um desses passos, para que a gente venha conseguir colocar toda essa armadura de Deus. Mas é um processo, não é da noite para o dia. Não fique ansioso, não fique apressado. Vai pouco a pouco, começa estudando a palavra de Deus, crendo, né, na sua verdade. Começa a se arrepender dos seus pecados, não cometê-los mais. Abandonar aqueles pecados de estimação que muitos têm. Né? Você começa agora a lhe promover a paz em todas as situações, né? Não contenda, não levantando contenda entre irmãos que Deus odeia. Começa a promover na paz, amando uns aos outros. Começa agora a ter atitudes que irão aumentar a sua fé, né? Começa a ter intimidade com Deus. Começa a rejeitar pensamentos errados, clamando a Deus para te ajudar a superar e suportar no momento difícil que a tentação vem com muita força. E começa a combater as mentiras e as tentações, declarando a verdade da palavra de Deus. Começa a falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Começa a declarar a palavra de Deus.
e tudo aquilo que ela fala a respeito de Deus e fala a seu respeito, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele nos ama. E quando a gente entende esse amor, a gente passa a amá-lo com todas as nossas forças. E é impossível viver sem a presença dele, porque a falta da presença dele, como eu falei no último vídeo, é desesperador. Quando a gente ama a Deus, sente a presença dele e por algum motivo se afasta ou Deus se afasta, é desesperador. Porque a presença dele preenche todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Não há razão de ser sem a presença de Deus. Não há alegria, não há riqueza, não há nada que supra a necessidade. Esses dias eu ouvi uma frase que eu já ouvi há mais tempo, e essa semana eu ouvi alguém falar, e eu concordo plenamente quando ele falou assim, existem pessoas tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. E é uma grande verdade essa frase, porque só a presença de Deus nos preenche, nos traz alegria e faz todas as outras coisas ter sentido. Porque sem a presença dele nada tem sentido. É um peixe tentar respirar fora d'água. Ele não consegue. Não consegue. É assim que eu sinto. Que a presença de Deus é o meu tudo. E eu espero que você também sinta da mesma forma que eu. Se ainda não sente, experimente. Experimente, começa a buscar, começa a conversar com ele e falar, se revela a mim, eu quero conhecer, eu quero sentir esse amor que a Jocélia está falando, eu quero sentir essa alegria da presença, da tua presença, assim como ela sente e fala. Comece a experimentar. Tenho certeza que você não vai se decepcionar e vai ser progressivo, dia após dia, de glória em glória, e logo mais a gente consegue estar armado com toda a armadura de Deus, que é ela que nos protege. Somente ela é capaz de nos proteger através da ação do Espírito Santo. Então essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha ardido aí no seu coração, da mesma forma que ardeu no meu coração. E eu estou muito feliz porque eu vejo cada dia um itemzinho desse sendo colocado, devagarzinho, como eu falei. E às vezes tá faltando, o cinto está sendo passado, mas ainda falta encaixar a fivela. E devagarzinho Deus tem trabalhado e estou muito feliz. Quero que você também experimente dessa alegria. Então, fiquem todos com Deus. Se você assistiu até aqui, gostou, compartilhe com outras pessoas para que elas também venham ouvir dessa mensagem, venham também ter esse desejo de estar mais próximo de Deus, de viver de fato uma vida de comunhão, não algo que é um dia da semana e pronto, fique envolvido com tudo que a vida traz. Não, é uma constância. Então compartilhe, deixa seu like para que o YouTube entenda que é bom e mostre para mais pessoas. Se tiver vontade de deixar uma mensagem aqui, também deixa que eu vou responder com todo carinho, tá bom? Então fiquem todos com Deus, um ótimo fim de semana para todos e até a próxima semana.